Salvete. Direito Romano em Streaming, análise de reflexões discentes. É a segunda parte do trabalho denominado Direito Romano em Streaming, que eu apresentei no outro seminário, com a ideia e a proposta, e aqui temos a aplicação prática disso. Esta ideia foi colocada em prática. Saiu na revista Persevera Verum Gaudium, que é a revista dos estudantes de Direito da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, saiu em 2020. Uma introdução aqui, com palavras da Prof. Débora. É consenso afirmar que o direito romano é o alfabeto e a gramática da linguagem jurídica, e que o seu conhecimento não é apenas preliminar ou introdutório das disciplinas modernas, mas é, sem dúvida, a base sólida onde alicerçar conhecimentos que transformem o simples bacharel em ciências jurídicas e sociais num jurista. Segundo as lições de Jhering, a importância do direito romano para o mundo atual não consiste só em ter sido, por um momento, a fonte e a origem do direito. Sua autoridade reside na profunda revolução interna, na transformação completa que causou em todo o nosso pensamento jurídico, e em ter chegado a ser, assim como o cristianismo, um elemento da civilização moderna. Pode ser verificada com facilidade a existência de dezenas de filmes e séries de televisão ambientadas no período da Roma Antiga, como a gente viu no trabalho anterior, né? Que é esse citado aqui, Malanové, 2019. O objetivo desta pesquisa é relatar a aplicação da atividade didática Direito Romano em Streaming e, com base na análise dos seus resultados, explorar a abrangência e a profundidade do aprendizado dos estudantes provocados. A atividade consiste, vocês já sabem, na tarefa da pesquisa filmográfica em cenas de filmes e séries de canais de streaming, pelas representações de institutos jurídicos estudados nas aulas de Direito Romano. A pesquisa filmográfica, vocês já conhecem, né, nossos filmes e séries favoritos. E o método, sempre é importante trazê-lo, teve 3 grandes etapas, uma conceitual, uma aplicada e uma analítica. Então, na etapa conceitual, que eu fiz uma revisão de literatura sobre abordagens do direito em filmes e séries de televisão, inicialmente não focada só no direito romano. Depois eu fiz uma seleção da atividade didática aplicável à investigação, que é, claro, a atividade didática direito romano em streaming. Então, eu fiz uma pesquisa de levantamento filmográfico, que é essa que a gente já viu. Então, fui para a parte aplicada, para a etapa aplicada. A proposta efetiva, né, da atividade em aula, numa aula de Direito Romano da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, aula da Prof. Débora. Depois, uma apreciação das apresentações orais das reflexões dos estudantes. Eu estive presente na apresentação dos resultados pelos alunos. E, por fim, a coleta e a tabulação dos relatórios escritos por esses alunos. Essa foi a etapa aplicada. Aí a terceira etapa é a análise. Aí é a trabalheira em cima dos dados, né? Identificação dos filmes mais citados, identificação dos institutos notados pelos alunos, análise de conteúdo das expressões usadas pelos estudantes e análise da reflexão realizada sobre esses institutos jurídicos. Acho que ficou bem completa essa etapa analítica também. Primeiro de tudo, um teste piloto desse método. É bem importante a gente fazer um teste para ver com meia dúzia de alunos se não vai dar mal entendido, se não vão, se vão entender a proposta de acordo, sabe? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos representativos, eu diria, 2, os da esquerda, que as 2 pessoas entenderam razoavelmente o que era necessário, o que era proposto, e o da direita aqui, a pessoa apenas relatou como é que era o filme, uma parte do enredo, mas não chegou a relatar algum instituto do direito romano, como era esperado. Então, nesses casos aqui, a pessoa assistiu à série Spartacus, Blood and Sand, da Netflix, e, após assistir a série, fui capaz de identificar alguns aspectos presentes na matéria de direito romano. Logo de início, vemos os trácios se tornando escravos, entre eles o personagem principal. No decorrer da série, é interessante notar a relação existente entre os escravos e os seus donos, como um personagem ali que era um pater familias que compra o Spartacus.
ele fazia o que quisesse com seus escravos. Afinal, era uma propriedade do seu dono. Destacando aqui uns aspectos que a pessoa conseguiu identificar. Reparem que alcançou o objetivo, né? Assistiu a série ou o filme e localizou alguns institutos. O outro exemplo aqui, o filme foi a Legião. A deserção do exército leva à escravidão. Então, identificou uma forma de captis diminuti, segundo o Ius Civil. Na cena, essa deserção acontece de uma maneira sutil. A mulher do comandante tarará, ele relata aqui, e o que eu destaquei nesse exemplo é assim, ó, a pessoa conseguiu identificar que a cena está equivocada. Olha só, pois ele não chegou a completar o abandono do exército e já foi preso. E também não era para ele ter sido preso, pois se o general entendeu como um abandono, era para ter sido feito de escravo e não de prisioneiro. Reparem que são aspectos interessantes que os alunos chegam a captar, né, a perceber. Olha, nesse filme aqui, tentaram mostrar um certo instituto, uma certa forma de resolução de conflito, mas representaram de maneira em desacordo com o que a gente estudou. Então, a parte aplicada, né? A forma de apresentar a tarefa foi bem essa daqui. Essa é consulta documental, é o documento que a prof passou para os alunos. Então, o primeiro passo, você seleciona um streaming, o segundo passo, você seleciona um filme ou uma série ambientada na Roma Antiga, no Império Romano. O terceiro passo, você assiste o filme, investiga na trama uma cena ou contexto que trate do direito das pessoas ou direito da família. Esse trabalho foi proposto no meio do semestre, quando já tinha sido apresentada toda a matéria de direito das pessoas e de família. Quarto passo, a reflexão sobre essa parte do filme e série, de acordo com o referencial teórico da disciplina. Então, a bibliografia base. O quinto passo, elabora um texto breve ou até áudio ou vídeo, fazendo essa relação entre o filme, a série e a matéria. E o sexto passo, na aula tal, é apresentar os resultados. Nessa aula eu estive presente e assisti. Uma breve apresentação dos resultados aqui, naquele formato de nuvem de palavras, que fica bem legalzinho. Aqui, buscando todos os relatórios dos estudantes que eu digitei e tal, as palavras que mais apareceram ficam com um tamanho de letra maior. É o formato do Word Cloud, vocês conhecem, né? Então, destacado ali Roma, direito, escravo, romano, filme, o Marcos, que é um dos personagens principais ali, família, império. Então, aqui, resumindo os resultados, né? Os alunos analisaram os filmes Legião Perdida, vários alunos, Gladiador, Nero, Ben-Hur, Pedro, a Redenção, e as séries Império, Roma e Espartacus. Aqui uma imagenzinha de cada filme. Eu vou apresentar como resultados as reflexões discentes, né, do pessoal, para cada um desses filmes. Então, aqui, para a Legião Perdida. Várias pessoas escolheram esse filme, né, então, relacionando o filme com o conteúdo de direito romano, creio que se trata basicamente do direito das pessoas, da relação senhor-escravo. O Esca, um dos personagens, foi dado de presente a Marcos, o outro personagem. No meu ponto de vista, acredito que Esca se tornou livre, de fato, quando Marcos fez esse anúncio em público ao devolver a águia em Roma. De acordo com o texto do Moreira Alves, segundo a ius honorarium, o senhor podia libertar o escravo sem observar um dos modos de manumissão do ius civile, mas por inequívoca declaração de vontade sem maiores formalidades. Assim, por exemplo, inter amicus, por manifestação oral no mesmo sentido na presença de 5 amigos. Vejam que este respondente A, não está identificado o colega, né, que identificou essa forma de manumissão que é possível, inclusive relacionou com uma parte da bibliografia. Ficou interessante, né? Respondente B também fala sobre o status libertatis e destaca ali que o escravo virou escravo porque foi capturado pelo inimigo em guerra. Sendo, então, ele identificou uma forma de perder o status libertatis, né? O outro respondente, C, ele identifica quando o Marcos, o personagem principal, sendo
ele virou escravo fora de Roma, na dinâmica lá do filme, e ele volta a ser cidadão romano, segundo a lei post-limínio, quando volta a Roma. Ele vira cidadão romano de volta. Isso é mostrado no filme, e a análise que a pessoa fez é bastante restrita, mas chegou a identificar. Tá suficiente. O outro, em certo momento do filme, o Marcos é considerado escravo no território inimigo. Ele sofreu uma captius diminutio máxima. Quando retorna para Roma, recebe o post-limínio, pelo que ele irá recuperar todos os seus direitos, mas não as situações de fato. Aí essa pessoa conseguiu identificar dois institutos diferentes, duas partes diferentes da matéria. O Marcos também dá manumissão ao ESCA, porém não concede a cidadania, somente a liberdade. Olha só que legal, a pessoa consegue fazer a diferença. E mais uma coisa, eu até sublinhei em vermelhinho ali, com 2 linhas, esta manumissão não cumpriu os requisitos jurídicos. Portanto, o ESCA continua escravo de Marcos, na cabeça da pessoa, né? No filme, o ESCA deixou de ser escravo, mas a pessoa identificou que, olha, de acordo com o que a gente estudou, não é assim que se liberta um escravo. Portanto, esse filme está errado. Interessante essa reflexão, né? Ainda mais um sobre o mesmo filme, A Legião Perdida, foi o preferido, não porque o filme seja super bom, ele é bom, mas era o primeiro da lista, então o pessoal preferiu esse aqui mesmo. Com a morte do pai do Marcos, se faz claro para um entendedor do direito romano, veja só, que agora este se torna sui iuris, podendo ser agora o pater da sua prole. Aí a pessoa identificou vários institutos. Outra parte do direito romano pertinente às pessoas, demonstrada no filme com o escravo do Marcos, que é o Esca. Aí diz os minutos do filme ali, que o escravo age e fala por obrigação, ele é um objeto, uma res, assim como explicitado no livro do Alexandre Gaetano. E aí traz a doutrina ali. O escravo está na condição de coisa e, portanto, é suscetível de qualquer relação patrimonial, propriedade, posse, objeto de uma obrigação e disposição de uma última vontade. Aí ele fala sobre o conceito de escravo como coisa, porém, ainda assim, biologicamente, pessoa, né? Importante ali. Eu destaquei com vermelhinho, então, a ação inválida juridicamente, que não cumpre nenhum requisito do direito romano pertinente a manumissão de escravos, ou seja, o Esca ainda é escravo de Marcos. É a mesma percepção do outro colega, né? E essa última aqui, deste filme, eu achei bem interessante que uma das formas de se obter a cidadania romana é aquela de servir como vigia nas muralhas, não é mesmo? E a pessoa traz, assim, outro trecho do filme que remete ao direito romano das pessoas, dessa vez pertinente ao status civitatis, é no minuto tal. Quando Marcos pede para que seja aberto o portão da muralha de Adriano para que pudesse cruzar para a Bretanha, de volta, é dito por um dos guardas presentes: nos vemos no além romano. Na interpretação do colega, dando a entender assim que o guarda não era necessariamente romano, mas sim um manumitido tornado latino, exercendo seu serviço de guarda durante 3 a 6 anos para obter a sua cidadania romana. Está lá no Gaio 132b, lembra? Esse filme, a Águia da Legião Perdida, rendeu bastantes institutos ali reconhecidos pelo pessoal. O Gladiador. 5 pessoas escolheram o Gladiador. É um filme lá de 2000, ano 2000. No início do filme, diz ele, fica bem clara a força e o poder de Roma, que todas as pessoas, cidadãos romanos ou estrangeiros, deveriam se submeter às leis de Roma. E quem se opõe, aqueles que não se renderam a Roma, são considerados inimigos de Roma, ou seja, deditícios. É uma das categorias, né? Após a guerra vencida pelo exército de Roma contra os deditícios, o imperador César chama o general Máximos, que é o Russell Crowe, para pedir a ele para suceder na sua morte, pois não confia no próprio filho, que é o Commodus, né? Aqui já percebemos o pater familia exercendo seu direito de adoção e sucessão por agnação, que todos recebem agnação, só os homens transmitem. A pessoa conseguiu identificar
esse poder, um dos poderes do pater familias. Outro respondente identificou um dos motivos de se tornar escravo, que é a deserção. Outro respondente percebeu, mas talvez não muito correto, me digo, diz assim: podemos perceber o conceito de liberto, pois não importando como nasceu, um dia foi escravo. No filme, o Máximos torna-se escravo, mas não nasceu um. Acho que a pessoa só inverteu a questão, né, de liberto. Liberto foi escravo alguma vez e se tornou livre depois. Então, isso é o que marca ele como não sendo ingênuo, né, sendo liberto que já foi escravo. Aquele dá como exemplo que o Máximos nasceu livre e se tornou escravo, então inverteu. Respondente também, o outro identificou que existiam dois tipos de sucessão, pela lei ou pela vontade do falecido, a sucessão ab intestato e a sucessão hereditária. Na resposta dessa pessoa veio só esse trecho sem relacionar com o filme. Então, sei lá. Outro respondente ainda sobre o gladiador identifica, agora sim, a sucessão legítima ab intestato se fundamenta na ideia da copropriedade familiar, no quadro família tem somente o domínio sobre os bens que é transferido para os herdeiros. Outro que só relatou um aspecto da matéria sem fazer a relação com o filme. Mas, filme Nero, um colega só assistiu esse filme e tentou fazer a relação. Esse filme é bom, desde o nascimento do Nero até ele se tornar imperador. Não fala das barbaridades posteriores, então o filme é bom. O poder dos homens sobre as mulheres em Roma, diz o colega que é extremamente forte. Entretanto, eu faria uma ressalva que nesse filme aparece a Agripina, jovem, a mãe do Nero, que faz das suas, né, mexe os pauzinhos para ela própria se tornar super poderosa. Eu sou fã da Agripina, tá? Podemos acompanhar os relatos sobre libertação, manumissão, poder e a forma de condenação das pessoas que cometem infração. Os relatos analisamos em aula, podendo ter maior conhecimento de como era a vida dos romanos. Esse filme aqui, Pedro, a Redenção, foi analisado por um colega. Então, ele mostra que um dos personagens era um cidadão romano que luta pelas ideias de Roma. E a Susana, que é uma escrava, responde: tu é livre, tu tem status de liberdade, de cidadão. Eu não sou cidadã, não tenho que lutar pelos ideais de Roma. Então, isso, para o nosso colega, identifica o status libertário. Outra identificação é que o Martiniano, faz o personagem, se apaixona pela Susana, que é uma escrava, e deserta do exército. Por isso, ele se torna escravo. Também uma percepção interessante na dinâmica desse filme aqui. Essa aqui é uma série, né? Série Império Romano, que está no Netflix, tem 3 temporadas. A primeira sobre o Júlio César, a segunda sobre o Cômodos e a terceira sobre o Calígula. Então, esse aqui também a pessoa identifica muitos aspectos aqui, vou falar só alguns. Um personagem pergunta para o outro: tu nasceu escravo ou tirano? Aí o tirano conta a sua história e relata, né? Não, eu roubei um cavalo. Então, no estudo da disciplina, nos status libertários, causas da escravidão, no tópico ius que vire, uma das causas da escravidão era o ladrão preso em flagrante. Esse foi identificado nesse filme, nessa série. Aí aqui, vínculos de parentesco, ali mais por fim, o pater família, ele colocaria um vínculo de parentesco pela agnação, parentesco civil determinado pela lei, pelo modo de aquisição feito com a adoção. O menino se torna filho de primeiro grau em linha reta, naturalmente, né? Então, ficou interessante que a pessoa conseguia identificar esses graus de parentesco com a linha reta ou colateral, e também os graus e tal. Outros respondentes sobre a mesma série, também quando a capacidade sucessória, né, o Instituto da Sucessão. O testamento é uma manifestação da vontade em vida, sim. Quanto à capacidade de fazer o testamento, bastaria ser sui juris? Não, tem que ter o ius testamenti.
O Instituto disciplina quanto à capacidade de receber testamento. Consiste em ser cidadão romano apenas. O testamento tem certos requisitos, formal, validade. Entende-se que o testamento do Júlio César era válido, preenchia os requisitos supracitados. Ele era sui iuris e seu testamento foi elaborado em vida por escrito com devida composição. A pessoa analisou ali se todos os requisitos estudados em aula foram cumpridos na cena da série. E o outro respondente analisa que o tirano era escravo e gladiador, foi libertado através de uma simples entrega de uma espada de madeira. E a pessoa vê, não, mas não era essa forma de libertação de escravo em Roma. Formas de libertação da escravidão são essas aqui, ó, censo, testamento, vindicta, manumissão, cerimônia entre amigos, admensa, né? Tem algumas outras, mas não se identificou essa de entrega da espada de madeira. Acho que é a última série, Spartacus, e essa série mostra institutos do direito das pessoas e as causas da escravidão, né? O personagem Trácio, o Spartacus, era um homem livre, foi capturado pelo inimigo e virou escravo. E outro personagem, o Varro, virou escravo também, mas o motivo foi por ser devedor insolvente. E essa temos dúvidas, né? O outro respondente falou, tinha duas maneiras de se tornar escravo. Nascer de um escravo, no direito clássico, e depois no direito pós-clássico, se a mãe tivesse sido livre em qualquer momento da gestação, o filho já nascia livre. E a outra forma de se tornar escravo, ser capturado em batalha. Havia outras formas, né? Quando os vencedores escravizariam o vencido. Os gladiadores, no caso da série, eram escravos valorizados, porém não deixavam de ser escravos e propriedade do dono do ludus, do lugar onde eles faziam a luta lá, para se apresentarem nas arenas. Então, reparem que muitos institutos foram identificados em cenas desses filmes e séries. Fiz um resumão aqui, principalmente dos temas status libertatis, status civitatis e status família e sucessões. A relação do senhor escravo, escravos como res, como pessoa, a propriedade do domínio, foi identificado também a manumissão, a escravidão pelo cativeiro. Vocês vejam ali que em vários filmes e séries puderam ilustrar esses aspectos, né? Capitis deminutio máximo, a libertação, várias formas de escravidão, pela deserção, por ser ladrão, preso em flagrante, por nascer de mãe escrava, a condição de liberto, o pós-limínio, na parte do status civitatis, ius honorarium, ius civile, deditícios, status do guarda, ius gentium, status família, aí os sui iuris por morte do pater, a noção de pater família, a adoção, a sucessão, a agnação, todos esses conceitos foram identificados, né? Alguns bem, outros mais ou menos, né? Mas foram trazidos à discussão e durante a apresentação dos colegas, a prof foi corrigindo ali e ouvindo, né, as razões por que a pessoa acreditou que estava associando corretamente. E na parte de sucessões, legítimo hábito intestado ou por testamento. Reparem que vários desses filmes e séries ilustram mais de um instituto, né, interessantes para uso em aula, talvez, para recomendar para ser assistido em casa. Alguns deles estão disponíveis no próprio YouTube, não precisaria os alunos ter acesso aos streamings pagos, nada, sabe? Então, pode ser um bom caminho. Faço aqui uma finalização da análise com um depoimento de uma colega. Percebe-se nesses trechos destacados dos relatórios sobre os filmes e séries que os alunos conseguiram identificar diversos institutos de direito romano em diversas cenas dos filmes. Segundo os alunos, diversos institutos que no momento da aula expositiva pareceram um pouco abstratos, difíceis de visualizar, puderam ser compreendidos dentro do seu contexto histórico ao assistir às obras. Aí eu destaco esse depoimento aqui, que é: o projeto me foi de muito proveito, sendo que conheci em mim uma forma de aprender que eu desconhecia,
pois têm dificuldade na aprendizagem somente com leitura, necessitando, assim, para ter mais clareza do conteúdo, o auditivo, e também aprendo muito com desafios a mim propostos pelos professores. Este foi um, já que nunca pensei que olhar um filme me ajudaria a revisar a matéria como um todo. Eu me senti desafiada a prestar atenção a cada detalhe para encontrar o maior número de informações possíveis que viessem ao encontro da matéria. Poder ver o filme e analisar com exemplos reais, fixo muito dessa forma também. Me ajudou até no esclarecimento sobre algumas dúvidas. Então, essa reflexão evidencia os benefícios, né, obtidos por meio dessa atividade didática, processo de ensino-aprendizagem. Então, concluo, de maneira geral, percebeu-se que foi possível aos alunos compreenderem integralmente diversos institutos e regras jurídicas próprios do contexto, do local e da época da Roma Antiga, e se avalia que a proposta de atividade didática Direito Romano em Streaming teve sucesso ao desafiar os estudantes a encontrar nas cenas dos filmes e séries institutos e regras jurídicas aprendidas nas aulas da disciplina Direito Romano. As análises e reflexões elaboradas pelos alunos mostram o auxílio que essa proposta prestou para a sua construção de conhecimento. E ficamos bem felizes, né? Aqui tem só um resumo, o resumo oficial do trabalho, traz a introdução, de novo, e as principais contribuições, deixa eu falar aqui. As principais contribuições desse trabalho podem ser descritas em termos das suas aplicações para a prática didática do direito romano. Apresentar a aplicação da atividade que privilegia o protagonismo dos estudantes, oferece certa noção do alcance a que os seus insights e reflexões podem chegar, e proporciona ao professor ferramentas novas de exemplificação dos institutos de direito romano. Acredito que a análise de cenas de filmes e séries em busca de regras jurídicas pode ser uma via de ampliação da eficácia do processo de ensino-aprendizagem. E espero que esse trabalho de pesquisa ofereça uma perspectiva a mais para a área de estudo e desenvolvimento do ensino do direito romano. Algumas referências e termino aqui.